Hoje o espaço está completamente aberto aqui na TV Câmara. Eu vou emprestar o nome que meu pai me deu, Nelson Gonçalves, para conversar com quem de fato conheceu o Nelson Gonçalves, intérprete da música popular brasileira e outros tantos. Mas na verdade aqui é para a gente bater um papo sobre música e falar sobre canções, música, alegria, questões íntimas que envolvem o ser humano, que fazem tanto bem à alma e que muita gente ainda não ouve no dia a dia, com Antônio Luiz e o maestro Caixote. Por que o Caixote aqui primeiro? Esse é apelido de criança. Meu pai que pôs. Mas tem algum sentido? Nem todo apelido tem sentido. Não tem. Primeiro que vinha de cachinho. Eu tinha muito cachinho no cabelo. E você vai crescendo com cachinho, com um menino de 11 anos de cachinho. E como eu toco piano, ia tocar piano, eu não alcançava também. No piano, então botava um caixote embaixo e o banquinho pra poder dar altura. Não ri não, que você vai ter que explicar porque Toninho Guaraná agora. Primeiramente é um prazer estar aqui com você, Nelson. Puxa vida, que legal. O Toninho Guaraná, isso é coisa do meu querido irmão Luiz Carlos, cantor do Raça Negra, que toda vez que a gente ia compor, trabalhar as músicas pro disco dele, ele tomava um esquisinho e eu tinha que tomar um Guaraná. Ele começou, não, você vai ser o Toninho Guaraná, e acabou no meio do pessoal. Eu tenho vários apelidos, né? O Antônio Marcos só me chamava de Tique-Tique, por causa do meu primeiro grande sucesso, que foi Tique-Tique Nervoso, né? Mas você tem tique? Eu não tenho tique, é engraçado isso, nenhum. E o Guaraná ficou por conta do Luiz Carlos, meu irmãozão querido e parceiro. Aproveitando a citação, a gente podia fazer inúmeros recortes aqui das experiências de vocês, então vamos tentar usar a boa experiência de vocês para tentar transferir informação sobre música para quem nos ouve e nos assiste pela TV e pela Rádio Câmara. Aqui tem uma série de releituras de questões que invadem o tempo de diversas etapas da música popular brasileira, cada uma em sua fase. Vou pegar um desses recortes aqui para ouvir logo os dois. O compositor, em geral, regra geral, não é cruel que ele seja esquecido, que não se saiba que Antônio Luiz foi quem criou todas as frases do Tique e que depois a banda Magazine reproduziu. Não é a questão fônica da história, é a questão da criação que eu estou me referindo. Não, você sabe que isso é uma coisa muito importante. As pessoas, os programadores, talvez por não ter muito tempo, porque o rádio hoje é uma coisa muito rápida, eles não têm quase que o tempo para divulgar os autores e é uma coisa que fica assim, porque eu sou de uma geração dos LPs, que eu pegava os discos na época e eu ouvia a ficha técnica, eu queria saber quem fez o arranjo, quem era o autor, quem tocou, enfim. Eu acho que isso seria legal, uma coisa de cultura, né? Seria uma coisa maravilhosa as pessoas saber quem é o criador verdadeiro daquela obra em que o intérprete está levando pro Brasil e pro mundo, porque eu tenho músicas minhas que foram sucesso, que tocou muito na Espanha, no México. Eu tive em novelas da Espanha, do México. E é engraçado que eu posso contar uma experiência que aconteceu comigo. Claro. Foi uma coisa tão engraçada que quando eu estourei meu primeiro grande sucesso, que foi o Tique-Tique Nervoso, né? Que daqui a pouco vocês vão... eu fiquei tão feliz, né, com o meu primeiro sucesso, e eu tava numa banca de jornal vendo o esporte, tava acompanhando a notícia do esporte, a pessoa que tava do meu lado, né, começou a cantar, né, isso me dá tique-tique nervoso, né, eu fiquei tão contente, eu virei pra ele e falei assim, essa música é minha, meu. Aí ele falou assim, você que fez essa música? Eu falei, fui eu. Aí ele falou, eu que fiz o hino nacional brasileiro. Eu fiquei tão sem graça, meu. Quase que eu falei, eu juro por Deus, meu, se quiser eu vou pegar o disco, você vai ver meu nome lá. Nem jurando. Não, Antônio Luiz tem um monte. Tem um monte. Isso, de certa forma, maestro, vale para a questão dos arranjos no mesmo nível também. Sim, porque a criação, para quem não conhece o universo musical, você tem a letra e melodia, lógico, a criação é fundamental na origem, mas depois, se você não dá cara, roupagem, daquele jeitinho para ela tem outro caminho. Sim. Você conhece uma música chamada Tan 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 Brasil, meu Brasil, né? Aí, então, se você vê, ninguém sabe quem fez esse arranjo. E aí muita gente não vai conhecer, chama-se Radamés Inátali. E não tinha esse pam pam, ficou a marca pam 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 pam, e não era, o original é tchim, tchim, é uma coisa normal. Esse é o arranjo que ficou sendo a marca da música. Que relação, então, para quem não conhece, tem entre trocar uma outra experiência aqui? Vamos tentar pegar os recortes que não estão no universo do leigo no dia a dia.
Você faz a letra, faz a canção, cai, despenca aquela melodia de alguma forma na sua cabeça. Puxa, que música linda. Aí você chega com o maestro lá, ele produz a roupagem. Como funciona essa troca nesse caso de vocês? No nosso caso, nós temos uma afinidade muito grande. Por quê? Porque como eu trabalhei praticamente, eu venho fazendo produções, além de ser compositor e músico, eu também sou, trabalho na área de produtor desde 1997. Nós que escolhemos o maestro. E como eu tenho uma ligação muito grande com ele desde criança, praticamente que eu conheci ele, ele tinha 13 anos de idade. Então, a gente tem quase que a mesma cabeça no sentido. Então, às vezes tem coisas que eu dou uma sugestão, ele fala, puxa, Tony, era isso é interessante. Às vezes eu falo, eu vou fazer um negócio aqui na minha cabeça, mas você não vai. Ele fala, não, mas é isso que eu quero. Isso Você quer dizer que música também vale o que as pessoas falam para outras profissões, chamado entrosamento musical. Sim, isso é fundamental. Afinidade de ouvido. É uma afinidade. Principalmente o maestro, o arranjador, o maestro, ele tem que ter uma coisa que é fundamental. Por exemplo, eu sei o que o Toninho gosta de ouvir. Eu trabalhei muito com o Zezé, eu sei o que o Zezé gosta de ouvir. Já trabalhei com o Amado Batista, eu sei o que o Amado Batista gosta de ouvir. Já trabalei com vamos ver aqui. Com o Leonardo, do sertanejo e do samba, já trabalhei com Raça Negra, que são estilos completamente, por exemplo, são de samba, mas são completamente diferentes. Então você tem que estar sempre, é um estudo, como qualquer outra profissão, você tem que estudar ela. Um médico, ele tem que estar sempre vendo as novas técnicas de operação, o cara que opera. O músico também, a música eletrônica, eu ouço muito música eletrônica, eu ouço moda de viola, eu ouço samba, ouço pagode, Chopin, Luiz Gonzaga, Stravinsky. Eu adoro música, eu escrevo, aliás, tenho 2 discos de música erudita. Qual o caminho que dá para conversar? Eu tô sempre pensando no leigo aqui, você é repetitivo, tá? Sim. Entre aquele que aprecia a música, mas não tem a menor ideia do que é uma produção, um arranjo, campos harmônicos, porque ele simplesmente gostou. Aí é uma questão aberta. E as classificações daí? Aí você vai conversar com o universo de que nem músico. Essa música, do ponto de vista melódico, ela é mais simples, não é mais simples? Aí vem a parte, se é erudito ou não é? Sim. Aí vem a parte comercial. Tem música, por isso que você tem que ter o produtor. O produtor, normalmente, ele não é um super músico, ele não é maestro. Por quê? Porque o produtor, ele tem a cabeça do músico, mas ele pensa no público. No lado popular. Isso vai virar, ele ouve e fala, opa, é essa. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É uma coisa que às vezes até o produtor, ele tem o feeling de saber o que de repente vai, mas existe também, hoje nem tanto, porque mudou muito o mercado da música. Não, mas hoje o produtor é produtor, arranjador, cantor. Ele tenta, né? Ele porque tenta o produtor que é arranjador não é produtor, porque é cada macaco no seu galho. Né? Eu penso assim. Mas é isso. Agora, por exemplo, os discos do Zezé de Camargo, como exemplo, que eu vou citar, de 96 a 2007, eu trabalhei em todos. Então, por exemplo, o Zezé de Camargo, que é um compositor fantástico, meu parceiro, meu irmão querido de tantas músicas. O Zezé tinha uma cabeça muito legal para analisar a música. Ele, por exemplo, é óbvio que o disco dele, isso não, estou falando no tempo de que saía com 1,5 milhão de cópias vendidas. Claro. Ele tinha o disco dele, até por questão de contrato com a Sony, eram 6 músicas dele. Então tinha as músicas do César Augusto com Pisca, que eu trabalhava com ele também em todas as produções. Alguns parceiros pré-determinados. Exato. Então era uma coisa assim muito, muito difícil. Então, por exemplo, às vezes o produtor tinha na cabeça dele até a música que seria a música de trabalho, mas existe o lado da gravadora, que vem o marketing, às vezes eles erram. Então deixa eu complicar a conversa para vocês, mas pensando nesse bastidor mesmo. Aí você tem a questão não só de um lado, vai escolher algumas simbologias aqui. Tem a questão da vaidade, pessoal, conteúdo. Aí eu fiz uma música e achei que fiz a melhor coisa do mundo. Mas lá pro produtor, para aquela fase, para aquele momento, para aquela proposta de disco, ele fala, essa é ruim. Agora eu vou me meter aqui, ó. Como lidar com essa questão? Você acha seu filho feio? Depende, nunca diria pra ele. Diferente de um produtor que falaria. Não, porque a música é um filho. Pergunta, claro. Toda música que você faz, quando eu faço uma música, eu falo, nossa, essa música é linda, tô emocionado. De repente ele pode ouvir e falar, pô, nossa, a Toninho tá
Vou fazer o quê? Mas pergunta pra minha mãe se eu sou bonitinho. Exatamente. Ela vai achar eu lindo. É meio assim, entendeu? E como lidar com isso, então? Aí é onde entra o produtor. O produtor é o carrasco do disco. É verdade. A gente. o carrasco. Só uma questão daquele detalhe que eu estava falando. Claro. Eu vou citar, por exemplo, o disco de 2000 do Zezé de Camargo. Vamos lá. A Sony escolheu para trabalhar a música Abre Esta Porta de Uma Vez, que acabou virando um sucesso, porque foi a música de trabalho. Tá, a Sony escolheu, mas como é que funciona isso? Quem da Sony? A Sony, o marketing. Existe uma reunião com todas as pessoas da equipe da Sony, vem o diretor de marketing, vem o presidente da companhia. Sony contrata uma turma que teoricamente tem feeling e condições para dizer o que vai virar no mercado. Exatamente, mas nem sempre é o sucesso. Vamos entender então, a Sony tem lá, nem sempre acerta, mas teoricamente esses caras estão preparados para isso. O seu produtor está dentro, eu sou compositor do lado de cá. Exatamente. Então o que acontece? Às vezes a música vira um sucesso até por ser o lançamento. Existe a Sony tinha um marketing direitinho para poder, não, vamos lançar Faustão, enfim, programa aqui, programa ali, tá? Entendeu? Mas de repente a verdade musical ela acontece meio que naturalmente pelo povo. Então, especificamente que eu estou visando 2000, é uma música que eu tenho no disco que ela saiu do nada e virou um clássico do disco, que é a música Dou a Vida por um Beijo, por exemplo. Okay. Que acabou sendo a música mais executada do disco de 2000 do Zezé de Camargo. E que não era para ser dentro do planejamento que foi feito pro disco. Foi até engraçado porque o Zezé de Camargo, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, nós estávamos almoçando, o Zezé de Camargo me ligou, falou: Toninho, você tem parente todo o Brasil inteiro, você deve ter parente pra caramba, porque o Zezé é um gozador, né? Eu falei: pô, Zezé, por que eu tenho parente? Você falou: todo lugar que eu vou fazer show, o pessoal tá levantando a placa da música número 4. Não era para 4. Que era Dou a Vida por um Beijo, quero ter. Você vê, esse é um exemplo que aconteceu comigo para você entender a questão do sucesso. Ou seja, também na música, o que não é óbvio aqui da gente contar, mas para as pessoas se lembrarem, mesmo o mercado tendo regra, mesmo tendo referências, mesmo tendo profissionais contratados, equipes gigantescas por trás disso, a natureza humana surpreende. Prevalece. A voz do povo é a voz de Deus. Continua. Por mais marketing que você coloque, é a música popular, aquela música que foi predestinada para ser sucesso, ela vai ser, mesmo ninguém fazendo nada, o povo mesmo já elege ela. Para eu não ficar ansioso aqui, vou pegar outra simbologia para a gente comentar, então aproveitar a visita de vocês. Eu vou chamar de roupagens musicais. Eu me refiro ao seguinte: como vocês têm mais de 40 anos aí de estrada, hoje a gente chama simbolicamente, modismo ou não, de sofrência. A música dor de cotovelo no outro determinado período, música de amor para alguns e de encontros e desencontros em outra fase, chame do jeito que quiser. A verdade é que se a gente pegar esse mesmo formato de música que eu estou tentando me referir, você tem roupagens diferentes em função das épocas e dos momentos. Como vocês veem essas temáticas, por exemplo? Eu vou falar pelo lado do produtor e do compositor. Eu acho que na vida, todos nós temos que ter a grande oportunidade e o momento. Eu até há pouco tempo fui homenageado num programa da TV Cultura e por incrível que pareça, fizeram essa pergunta para mim. Só que de uma outra forma, né? Eu me lembro que na época tinha uma música que era a música da garrafa, da boquinha da garrafa, que estava um sucesso muito grande. E aí falou: o que você tem a dizer desse sucesso? Que era a coisa da época, como hoje é a sofrência. Eu acho o seguinte: tem o tempo para cada um. Eu acho que nós tivemos a nossa grande... a geração de 90, que é os compositores César Augusto, eu, Elias Muniz, Nil Bernardes, Joel Marques, todos meus parceiros, todos eles, Cecílio Nena, Pisca, enfim. E aquela época estouramos tudo praticamente que tinha que estourar. E quando eu respondi, eu acho, eu particularmente, eu não tenho nem capacidade para fazer uma música como essa da boquinha da garrafa, que eu acho a sacada do compositor é interessante, porque se a música foi sucesso, porque teve uma direção ao público, entendeu? Eu respeito muito. Só que, por exemplo, a gente mexe mais com poesia, com o lado poético, o lado do coração da pessoa, e não esse lado de... Eu até que tive alguns sucessos
populares, assim, no sentido de brincadeira, vou citar um exemplo, Boto para Remexer, do Leonardo, que foi uma música que fez um grande sucesso, mas o meu lado é mais o coração, mais a direção de poética, entendeu? A gente respeita a sofrência, porque é um momento do pessoal, né, irmão? Como eu disse, não estou fazendo recorte com nenhum julgamento, né? Colocando o nosso aqui para exatamente para a gente transformar a informação. É legal, porque é um momento, se as pessoas estão empolgado, puxa, que maravilha, tá atingindo, porque a música é uma coisa tão sagrada, tão divina, que ela atinge tudo. Às vezes você vê uma criança, mal sabe falar, mas uma música chama a atenção da criança. Então não importa como, se ela atinge o A, a B ou a C. Vou complicar a sua vida, maestro. Vou fazer um aperto aqui, daqui a pouco aliás, porca eu tô adorando, e eu danço. Você é fantástico, Nelson. Foi muito legal. Como eu pego a chamada melodia de chiclete e explico para Chopin? Se ele ouviria. Aí cada um vai ter o seu lado. Você tem que ver, eu vejo, como eu sou músico de estúdio, eu tenho que ver o lado comercial. Claro. Eu tenho que ver o lado musical. Você tem que equilibrar. Por exemplo, se você pega uma música que a letra é ruim e a música é mais ou menos, e você, que você tem que fazer? Você tem que melhorar ao máximo possível essa melodia, tentar mexer na letra, conversa com o compositor, olha, que tal você, em vez de falar isso, você tenta fazer uma coisa que seja comercial, mas que não seja uma coisa mal feita. Isso é difícil. Outra coisa, se eu puder fazer uma péssima comparação aqui, e já vou fazer e pedir perdão, se você pegar as triagens de escolinha de futebol no Brasil, para usar com a música, você vai ter inúmeros candidatos a craque e vamos tirar lá no tempo 4 ou 5, 6. Se você pegar no mundo da questão dos intérpretes, a questão é igual. Tem muita gente que canta bem ou tem potencial para cantar bem. Mas compositor é uma coisa muito especial. Arranjador também, ou estou falando bobagem? Não, tá certo. O que está acontecendo hoje, que eu acho que é um defeito, entre aspas, da geração nova, continua tendo muito cantor bom, continua tendo muito compositor bom da nova geração, certo, Toninho? Tem bons arranjadores. O problema é o seguinte, o problema é que hoje o cara que é um bom arranjador, ele é um bom arranjador, ele tem que ser um bom arranjador, um bom produtor, um bom compositor, um bom instrumentista, um bom técnico, agora todo mundo mexe no Pro Tools, ele tem múltiplas funções. Aí eu acho onde peca, porque você não, mesmo você sendo bom, em 5 segundos, a gente grava um disco. Não dá pra assobiar e chupar cana. Exatamente, você sempre vai falhar. Você vai ter sempre falhas. Por exemplo, se eu faço só minha parte de arranjador, que eu sempre fiz, então eu tenho que fazer a minha parte bem. Eu estou só preocupado em fazer um arranjo que seja comercial. Um exemplo, por exemplo, quando a gente começou a gravar, tive sorte de ter o Toninho como padrinho, com as minhas coisas. Então eu comecei a gravar muito cedo. Então eu tenho muito artista que a gente fazia o que o pessoal não faz hoje. Vamos fazer quem? Vamos fazer Bruno Marrone, um exemplo. A gente achava o som do Bruno Marrone, independente da voz dele ser fantástica e já ter personalidade. Cada artista, quando eu entrava a introdução do Zezé de Camargo, com a guitarra do Pisca, o cara fala, e vai entrar cantando o Zezé de Camargo. Isso é uma coisa que não tem hoje. Característica. Não tem identidade musical. Exatamente. A maioria, 90% do pessoal de hoje é isso. Por quê? É muito igual, né? ele não é distribuído. Não é que não tem bom compositor, que a música é ruim, não. É que sempre vai falhar alguma coisa. Então vamos falar de sonhos agora, para quem está em casa, e emprestar os sonhos de vocês também como contribuição. Tem centenas, milhares de pessoas que nesse momento estão na internet, estão no YouTube, utilizando as ferramentas, tentando mandar áudio para todo mundo, enchendo o saco dos amigos com o WhatsApp. Eu estou fazendo música, porque quer achar uma porta em algum lugar. O que você diria para esses caras? O processo a gente está discutindo aqui naturalmente, para através deles, da experiência de vocês, dar dica. Talvez eu escolhesse então um caminho. Como funciona a porta dos produtores? Vocês estão lá conversando com todos eles ao longo do tempo, tem condições bastante significativas de passar isso para essa moçada, para a gente aproveitar essa missão pública aqui então. Quem pretende ou acha que tem um bom caminho, que já está produzindo, o que a gente responde para eles? Como chegar nos produtores ou nos cantores para transferir canções? Eu gostaria, é uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte,
até isso é uma coisa para as pessoas, primeiro, acima de tudo, acreditar em si. Isso. Porque eu vou contar uma história rapidamente que aconteceu comigo. Eu, aos 12 anos, eu era um engraxate de sapato. Eu engraxava, isso está na internet para quem quiser entrar e ver no YouTube, um depoimento do Sérgio Reis. No dia que o Sérgio Reis ganhou o Grammy, ele falou: olha, eu quero dedicar esse Grammy ao Antônio Luiz, que quando era garoto engraxava minhas botas e as botas dos artistas em frente à TV Excelsior, e hoje ele é o meu produtor junto com meu filho, e ele está ganhando um Grammy, que é o prêmio mais importante na música, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: as pessoas hoje em dia não desanimar, não pode desanimar. Se ele jogar bola, ele tem que tentar a peneira, ele tem que correr atrás do sonho dele. Vai ouvir muito não, mas de repente vai aparecer uma pessoa que vai falar: não, você vai fazer, você vai ter um sim, pelo menos para você fazer o teste. Agora, esse teste, ele tem que ir com muita vontade, com muita dignidade, preparado, com muita fé em Deus e acreditar que vai chegar. Porque eu, quando era criança, eu já tinha essa meta na minha vida. Um dia o meu sonho é gravar uma música. Aí eu gravei uma música, mas aí o meu sonho era gravar uma música com Antônio Marcos, que era o meu ídolo quando era criança. Eu cheguei no Silvio Santos imitar o Antônio Marcos, ganhei o concurso, eu gravei com o Antônio Marcos. Aí veio o sonho de querer ter um sucesso no Brasil inteiro. Então hoje eu posso dizer, eu tenho vários. Uma música, eu tenho mais de 800 músicas gravadas. Então as pessoas terem vontade, dignidade e falar: eu vou. Por exemplo, eu fiz uma música que chamou Menino, que foi gravada pelo César e Paulinho, que conta exatamente o que é a vida de um garoto que sonha e chega no objetivo. Sabe, você um dia sonhou em estar numa rádio, sabe, hoje, graças a Deus, Deus deu um dom para você com essa voz bonita, para você fazer exatamente uma coisa que você sonhou. Vou ficar apaixonado pelo cara aqui. Não, a voz é bonita. Cuidado, Nelson, então o que eu digo é o seguinte: é as pessoas acreditarem no seu sonho, em todos os sentidos. A criança que está hoje pensando o que vai fazer, brinca, pensa no que tem vontade de fazer, e quando tiver oportunidade, fazer com muita, muita vontade. E agora tem um detalhe importante na vida: as pessoas precisam ter sorte, porque ela acontece quando você tem que estar no momento, na hora certa. E para tirar uma curiosidade, então, para complementar esse raciocínio, maestro, os produtores desses grandes artistas, eles ouvem o que mandam para eles? Porque eu fico imaginando que chega um monte de coisa lá. Ah, você visse como vem original. Como funciona essa regra? Então, é uma outra, porque, por exemplo... Primeiro tem que ter tempo para isso. Eu tenho essa... porque o duro é você dar resposta para as pessoas. Porque tem muita gente que liga para querer saber. E tem pessoas, por exemplo, eu vou contar uma história rapidamente aqui, porque é umas coisas informal e é muito importante. Eu me lembro que um dia eu recebi uma fita com 2 músicas, mas a fita tinha uma observação. Fala: olha, eu estou mandando 2 músicas, mas tem que ser uma para o Zezé de Camargo e a outra para o Leonardo. Por favor, não dê as 2 músicas para o Zezé e também não dê as 2 músicas para o Leonardo. E eu trabalhava na produção de confiança dos 2. E eu me lembro que uma das músicas falava: ó, meu amor, me desculpe, mas vou me separar. A hora que eu vi aquilo, eu falei: puxa, agora... E ele me ligou. E aí, como é que eu não posso quebrar, porque aquilo que eu te falei, o compositor, quando faz a música, aquilo é um filho para ele, é um sentimento, é o coração dele que tá ali. A gente tem que tomar muito cuidado. Se esse compositor estiver me ouvindo agora, ele vai me mandar, acho que vai me mandar me matar. Mas é o tal negócio. É importante a gente ter também habilidade para falar: ó, meu amigo, a sua música é maravilhosa, ela não tem a ver com o que o artista está escolhendo no momento, ela foge, e tá para poder não mexer com... Mas ouve-se.
Hã? Ouve-se. Eu ouço tudo. Ouve-se. Ouve. É verdade. Eu Não, ficava ouve. peneirando. Chega muita Não coisa. o caso dele, ele não ouve Eu já nada. pego, eu já pego assim. Ele já pega o Já que pega o Sim, que foi que era é a mais para função do compartilhar produtor, né? curiosidades. E mais um Sim. exemplo no caso Mas do vem Zezé. coisa mas não, ele muita vem, mas vem coisa. original que o cara mandou pra ele. Mas uma coisa, por exemplo, que eu conto, que é muito, isso aconteceu, o próprio Zezé de Camargo já contou, que nós estávamos com o disco pronto, já íamos mixar a última música, e eu ouvi uma fita cassete de um compositor do Rio de Janeiro, e eu cheguei 4 horas da madrugada, o César Augusto estava cansado, já estava dormindo no sofá, e eu estava na técnica com o Zezé. Eu falei, Zezé, eu gostaria que você ouvisse essa música. E o Zezé falou, pô, Toninho, mas a gente tá me terminando. Falei, olha, é uma música interessante, nem que for para você guardar para o próximo disco. Porque o Zezé de Camargo, ele tinha muita dignidade com o compositor, por ele ser compositor. Quando ele falava, olha, guarda essa música para mim, pode ligar pro compositor, ou liga para a editora já pode pagar o adiantamento, porque no ano seguinte ele gravava mesmo a música. Entendi. Uma pessoa extremamente... ele é campeão, é campeão. E essa música, para quem não sabe, chama-se Cada Volta é um Recomeço, que virou um clássico na carreira do Zezé de Camargo. E foi uma das fitinhas cassete que eu descobri. Entrou a música da gente. E tirou uma música do Carlos Randar e do Danimal chamada Hábito. E entrou Cada Volta é um Recomeço. Igual a música que a gente fez. Eu vou levar você. Que errado, a fita passou. Se a gente puder fechar esse raciocínio nosso aqui, dos pequenos recortes, eu vou ficar super ansioso, porque tem 200 histórias para contar, a gente fica pressionado pelo tempo. Sim. Sempre haverá oportunidade da porta se abrir. Com certeza. É a esperança. Para quem tem talento, tarda, mas não falha. Para quem não tem talento também. Eu brinquei agora, tá na mão de Deus. conta que está no ar, que o meu nome é Nelson Gonçalves, que o meu pai me deu, obviamente em função do Boêmio. Estou aqui jornalista, mas vocês conheceram o Nelson Gonçalves. Sim, eu convivi com... Porque, é o que eu falei, quando eu era garoto, eu tinha sonho em gravar uma música com Antônio Marcos, e a vida me deu um presente tão grande que eu me tornei, depois de imitar ele, eu acabei conhecendo ele, eu acabei gravando num disco só 5 músicas com ele, para quem tinha o sonho de gravar uma música, e virei produtor dele, compositor e parceiro, né? Então, eu viajei muito com o Antônio Marcos por 8 anos. E várias vezes encontrei o Nelson Gonçalves, Altemar Dutra. Que antigamente, né, tio? Antigamente tinha aquele negócio de ter muita orquestra em São Paulo. Exato. Tinha a orquestra do Eli Arcoverde, tinha a orquestra o Clóvis Eli. Severino Araújo gravou com nós. Severino é do Rio. É do Rio. De São Paulo. Mas Osmar eu Milani. toquei quando eu fui, já toquei com a orquestra, tive esse prazer. Eu comecei novinho. Mas era legal porque você encontrava com um artista em show de orquestra, tava o Nelson Gonçalves lá, você encontrava, eu já cheguei a tocar com o Erivelto Martins. Pena que eu não sabia a importância dele, que eu tinha 16 anos, eu não sabia. Mas isso que é bom da música. Sim. Olha, para quem está nos ouvindo, para ficar mais fácil, procurar antonioluiz.com. Isso, www.antonioluiz.com é a nossa página. Ali vai encontrar o Toninho dos criadores. Instagram. O Toninho dos criadores. Agora eu vou rasgar seda pro meu tio aqui. É um dos criadores do samba rock, junto da turma toda ali, do Franco, do Luiz Wagner, daquela turma. Parceiro do Branca de Neve, em clássicos do samba rock. Noite Ilustrada fazia samba rock? Não, ele era sambista mesmo. Eu tô provocando de propósito. Não fala. Agora eu vou te contar um detalhe, um detalhe que poucas pessoas, isso é um detalhe, é muito importante as pessoas conhecerem a verdadeira história. Eu fui amigo, eu tive a felicidade de ser amigo do Paulo Vanzolini, porque eu também fui diretor musical do Clubinho dos Artistas por 8 anos. E você falou do Noite Ilustrada, o maior sucesso do Noite Ilustrada é a música Volta por Cima. E tem uma frase muito curiosa que o Paulo Vanzolini, ele ficava muito triste. Já está falando de autor e intérprete aqui ao mesmo tempo. Ele falava para mim o seguinte, ele falou, Toninho, quando eu vejo a pessoa cantar a minha música, eu fico triste quando a pessoa canta, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima rindo, porque essa música é muito triste para mim, porque eu fiz essa música quando eu perdi o meu filho. Sim. Então o que eu falo, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Isso é um detalhe importante que as pessoas às vezes precisam entender. Javan em Flor de Lis também vai pro barzinho, às vezes o cara tá de fogo lá, mas ele não conhece a história por trás. Enfim, na música permite
apropriar a sonoridade conforme outro estado mental. Exato. Então, Noite Ilustrada, saudoso cantor fantástico, né? Quando do Roberto Carlos, é uma das músicas mais tristes que tem, só que todo mundo, quando com você me abandonou. O cara tá numa tristeza e os caras tocam com uma alegria a música. Engraçado isso. Agradecer muito o bate-papo com vocês aqui, repetir para as pessoas procurarem, tem um balaio inteiro de informações aqui que dariam vários programas. AntônioLuiz.com, www.antonioluiz.z.com. Obrigado ao maestro Caixote, Antônio Luiz, para conversar conosco, mas eu vou pedir licença para um registro histórico da fita cassete de manhã, num dia qualquer do século passado. Antônio Marcos, você e Raul Seixas, o que vocês fizeram? Então, nós acabamos não fazendo nada. A história do sangue não virou? Não virou a música, ela ficou apenas uma história interessante para eu guardar para meus amigos. Quando eles vão em casa, eles ouvem e dão risada porque não nasceu música nenhuma. Mas tem um registro. Mas você tem um registro? Tem. Tem uma coisa, o Branca de Neve é um dos grandes, não tá no disco novo que a gente está fazendo, inédito do Branca de Neve, que é um dos tops, pioneiros do samba rock. Nesse bom. Nosso projeto, eu gravei um pupurri com 2 músicas que foram sucesso do Branca de Neve, que é da minha autoria, Reprise, que é essa música eu fiz com Mário Marcos, que é o irmão do Antônio Marcos, e a outra música chama Saudades da Minha Preta, que eu fiz com o saudoso Branca de Neve, que quando saiu o disco dele, ele já tinha falecido, saiu com voz guia. O disco inteiro. O disco inteiro é voz guia. E foi um dos discos mais vendidos na época. Olha, muito obrigado pelo encontro de hoje. A gente podia chamar esse encontro aqui não de espaço aberto, mas de enciclopédia musical em todos os sentidos. Obrigado por vocês contribuírem. Nossa, eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade, eu e meu irmão Caixote. E olha, estamos sempre à disposição. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero mandar um beijo a todas as pessoas que estão curtindo esse programa e uma mensagem tipo: acredite sempre que uma hora acontece. Tarda, mas não falha. Obrigado, eu sou Nelson Gonçalves e conversei com Antônio Luiz e o maestro Caixote aqui pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e para você que nos acompanha pelo espectro digital nos canais 60.3 OHF e o canal 10 da NET. Até o nosso próximo encontro.